coisa que os poderes podem fazer é salvar as crianças, mas as pessoas são ruins, elas não salvam as crianças. Escola não salva criança. Família, a família são as principais torturadoras de crianças. Já começa com aquela filosofia que criança tem que apanhar. Eu até entendo que todo adulto se vê uma hora desorientado e dá um estabefezinho na criança. Mas ter isso como filosofia de vida, que é aquele discurso que é mais hipócrita do que a hipocrisia apontada. Ah, está preocupado com o animal, mas come carne. Por isso que eu como tortura. É contra a correção de criança, por isso que eu espanco mesmo. Porque ele já fez isso alguma vez na vida, então a gente superlativiza umas coisinhas, vai ver a gente pensa assim, cara, eu ainda tenho que recorrer a determinadas práticas, mas minha meta é parar com isso. Que é igual o pecado, né? João fala, quem comete pecado é escravo do pecado. E quem não diz que comete pecado é mentiroso. Por outro lado, filhinhos, não pequeis. O que é não pecar? Não pecar é você cada vez mais sair dessa categoria pecaminosa que nos constitui. Eu não vou deixar de ser pecador, mas deixar de ser pecador tem que ser uma meta. É uma utopia. Utopia não é que você vai desistir do sonho que ele é irrealizável. Não. Utopia é que, ainda que nessa existência o sonho seja irrealizável, eu vivo em função desse objetivo. É esse objetivo que vai me fazendo sair dessa instância de ser pecador, de ser violento, de ser comedor de carne, de ser covarde, né? E aí, em meio a isso tudo, Jesus chega aqui num dos diálogos tensos que João registrou, e João vai mostrar isso, que Jesus teve um ministério tenso quando ele vai falar de quem podia fazer alguma coisa pela humanidade. Porque aqui está quem podia fazer alguma coisa pela humanidade. Era um povo iluminado e recebeu o poder e a graça do Senhor, né? Então diz assim, João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Nós temos o primeiro movimento. É quando ele diz assim, olha só como é que tem coisas que não há explicações, só há resoluções, só há execução, né? Quando Jesus fala para os religiosos judeus, vocês só vão entender que eu sou quando vocês me levantarem. E ele estava falando de levantarem no madeiro. Aí a gente vai para a filosofia. A filosofia não explica isso não, gente. Isso é só relacionalidade com Deus, fé em Deus, confiança em Deus. É como se Deus estivesse dizendo, olha, tem duas coisas aqui. É a graça de Deus, mas a graça de Deus, ela só é graça de Deus operando precisamente sobre a desgraça humana. Não tem graça de Deus que não vá operar fora da desgraça humana. A graça de Deus sempre opera em cima ou por meio de, ou apesar da desgraça que os seres humanos amam ser. Aí ele fala, não tem solução para a humanidade é má, é perversa, a humanidade não ajuda as crianças, a humanidade não tem dó dos animais, a humanidade não tem dó de nada, a humanidade tem raiva de quem pede libertação. Mas é quando a humanidade me levantar que eles vão entender que eu sou. Eu sou só em mim a humanidade tem solução. Só em mim a humanidade começa a se preparar. E até tendo essa percepção, isso dá tanto trabalho, tem tanta gente que conhece Jesus e usa Jesus para se tornar mal. Né? E aí, nesse sentido, eu fiquei até lembrando de uma coisa aqui que eu vou interromper a leitura. Eu não sei se você consegue gravar isso aí, Sônia, mas pode gravar. Porque eu vou mostrar para vocês hoje, por exemplo, que eu andei brigando com uma pessoa hoje. Só porque eu quero mostrar isso, a internet não vale. Dizendo que você vai oferecer. Você pode. Mas é só um pedacinho, quando acabar que você volta. Pode voltar, sabe lá a TV do banheiro? Dá. Vai logo, mãe. Olha só. Quem não viu, eu acho que vocês já viram isso aqui, mas eu achei engraçado como uma coisinha tão boba dessa mostra exatamente isso que vocês trouxeram aqui hoje, antes da palavra, né? São 3 minutinhos, ó, dá uma olhada nisso aqui. Cadê? É isso aqui, ó. Um videozinho bobo que eu postei antes de ontem, e aí para um canal ridículo como o meu já está com 359 visualizações. E aí eu tô assim, mas gente,
Que briga que vai daqui? Porque quando o vídeo no mesmo dia passa de 100 visualizações, eu já vejo que tem alguém encrencado com o vídeo. Dito e feito. Olha o vídeo. Isso, vamos ver se vale executar aqui. Olha, até propaganda. Olha só. Coisa pop. Ó, monetizado, hein? É porque o pessoal tá vendo. Uma das coisas que aconteceu no período pré-diluviano foi essa obsessão nossa, depois da queda do Éden, em querer comer outros seres. Né? Porque tem aquela questão da cadeia alimentar, onde os animais se alimentam de outros, mas isso é bem diferente do que os seres humanos passaram a fazer com a maldição que neles habita, que eles têm sido. Que uma coisa, por exemplo, é você ver um leão pegando um gnu porque ele está com fome. Outra coisa é você vê o que acontece na nossa geração, que a gente mata bilhões de animais por dia, a maioria por esporte. Uma das coisas que elegeu o atual governo brasileiro foi a proposta da caça esportiva. Quer dizer, o nome disso é pecado, perversidade, é zombar de Deus da sua criação. Né? Os caras ganharem milhões de dólares com rinha de galo, rinha de pitbull, você botar um animal contra o outro, você fazer covardia com os animais e ganhar em cima disso, rodeios, isso tudo é perversidade humana. E aí quando os seres humanos começam a achar isso normal, a gente agora está caminhando para aquela coisa, né, que Deus falou que a terra não seria mais destruída com o dilúvio, mas aí ia ser destruída com fogo. E não é que Deus vai tacar fogo na terra, é que os homens estão sendo o fogo da terra, são o cupim da terra, o fogo da terra. Né? Então, esse foi um dos motivos que Deus precisou fazer a limpa no planeta. Quando você começa a praticar essas maldades, essas atrocidades, e nem acha que as está praticando. E aí, em Gênesis 9, Deus fala para Noé, olha, do mesmo jeito que eu dei, eu tinha dado a erva do campo para os animais comerem, para vocês agora tudo está dado. Isso não quer dizer que foi a partir dali que os seres humanos passaram a comer carne. Quer dizer que eles vieram do dilúvio viciados com essa queda que nós tivemos de matar por esporte, sacanear por esporte, torturar animais para lucrar e não para se alimentar. Porque aí a matança seria bem menor, né? Então a questão não é nem matança, porque um dia todos nós vamos morrer. A questão é a mania cruenta com a qual a gente produz esses animais para o consumo humano. E aí Deus olhou para aquilo, tem até um trecho que diz, né, lá em Gênesis 9, que Deus olhou e falou assim, a geração do homem má desde a sua meninice. Então deixa eu dar essa licença para vocês. Querem comer carne? Comam carne. E aí, no decorrer dos tempos, vem a lei de Moisés para regulamentar isso, porque o que aconteceu no planeta desde sempre é que os animais eles não são apenas consumidos por questões nutritivas ou de fome, eles são consumidos para fazer a gente canalizar a nossa maldade. Né? Porque eles não são consumidos no sentido apenas do alimento, eles são consumidos no sentido de o animal de estimação é o cachorro que vai ficar preso ali num beco da minha casa e ele tem que se submeter a mim. Então a gente faz essas covardias com a criação, para não falar dos rodeios, para não falar de outras coisas. E aí, para regulamentar isso, não quer dizer que Deus concorde com isso, quer dizer que Deus compreendeu que alguma coisa ficou ruim na nossa estrutura, e aí ele fala assim, tá bom, querem comer carne? Comam. Aí Deuteronômio capítulo 14, vá no link que está aqui no... Pronto. Não sei se alguém tinha assistido a esse vídeo. E aí, Natália, pasme, esse vídeo hoje me trouxe grandes... Ainda bem que eu não publico, porque eu não vou dar palco para hater no meu canal jamais. Eu printo tudo e saio apagando. Porque o pessoal... Cadê a Gisele? Gisele que trouxe essa questão. Aí, primeiro, se alguém prestou atenção nesse vídeo, deve ter percebido, primeiro, quero deixar bem claro, eu não sou nem vegano e nem vegetariano. Mas o perfeccionismo do ser humano para não se arrepender é tão grande que quem faz um vídeo disso aqui já vai ser acusado de hipócrita porque continua comendo carne. Eu como carne, eu digo aqui no vídeo que a minha questão não é nem pela morte dos animais, porque todos nós vamos morrer, eu digo dessa coisa capitalista, dessa coisa perversa
eu acho uma vergonha o Brasil ser um dos líderes do agronegócio, porque isso significa que o Brasil é líder em covardia com seres inocentes. Eu estou falando é disso. Que deveria haver um sistema que nos obrigasse a comer menos carne. Aí vão falar que isso é comunismo, que é ditadura, porque eles não acham que você fazer covardia de eliminar tantos animais, de dar vida ruim para tantos bilhões de seres criados por Deus, que isso não vai voltar contra nós, não, isso volta. Eu estou falando é disso, dessa maldade. No mundo assim, Deus tem medo de ficar protegendo criança? Se o cristão de família é milionário fazendo isso com um monte de seres inocentes, é porque a gente não vê a vida de uma vaca leiteira. A gente não vai falar das 5 milhões de vacas leiteiras. Vamos falar de uma só, que vive a vida inteira chorando porque ela vai vendo os filhotes machos morrendo na frente dela, porque ela tem que ficar grávida a vida inteira para ela produzir leite, e aquela dor, aquela inflamação, aquela coisa horrível. Por isso que o leite de caixinha é tão ralo, que é para despistar a sangria que sai junto com aquele leite, né? E chama isso de leite de qualidade. Então, eu não tenho que ser vegano e nem vegetariano para poder achar isso ruim, né? Como infelizmente eu sou um ser humano do sexo masculino caído, eu ainda não trato bem as mulheres como eu gostaria, mas eu acho que a gente é um ser humano em processo e a gente precisa denunciar. Se o profeta pensar na humanidade dele para denunciar, não vai existir profeta, não vai existir nada, né? Agora é claro, a gente tem de ir, como disse o apóstolo Paulo, crescendo de glória em glória, segundo a estatura do varão perfeito, né? Mas aí o que acontece? As pessoas olharam para o vídeo e aí eu percebi que às vezes são comentários que vêm emboiados, assim. É alguém que faz parte de algum movimento que morre de medo de que as denúncias contra o modo como os animais são criados, que isso venha à tona, né? E as pessoas, elas têm medo de quê? De que isso vai atingir o lucro delas. Olha só, Gisele, como é que as pessoas precisam que criança seja estuprada? Porque criança estuprada está dando lucro para alguém. É claro que ele não vai te contar isso, ele só não quer que você... Porque olha só, vou falar uma coisa assim bem feia, mas ela é verdadeira. Um ser humano que monta uma empresa que vai viver de torturas 24 horas por dia, de milhares e milhões de seres inocentes, esse ser, ele é perverso. Ele só não teve a chance ainda de molestar uma criança, porque quem faz isso com uma inocência da natureza, vai fazer isso com uma criança que é também uma inocência da natureza. Então, como o vídeo aponta para essas possibilidades, quem vive dessa maldade já fica preocupado. Vai lá comentar, fala alguma coisa. Aí eu fiquei assim, gente, sério mesmo que vocês estão falando isso? Aí os comentários de cristãos, cuidado, você está falando coisas aí que Deus nunca falou na Bíblia, isso é uma blasfêmia. Mas o que Deus nunca falou na Bíblia? Aí vai falando que não tem nenhum versículo falando, que não é para a gente ser covarde contra os animais, não sei o quê. Aí eu comecei a argumentar com essa pessoa. Na verdade, eu coloquei só um comentário imenso, que já está nesse vídeo, um comentário imenso respondendo item por item que ele mostra ali. Aí depois os comentários para responder aqueles são os piores, que estão lá, que eu não vou dar palco para esse hater cristão, né? Mas você fica assim, meu Deus, esse cara está aqui comentando isso no off. Imagina a mulher desse cara que dorme com ele. Imagina os filhos desse cara que dorme com ele. E ele se acha um servo do Senhor. Quem sabe até Deus recebe o seu sacrifício doido de Abel que ele oferece. Né? Porque a gente começa a pegar essas coisas, por exemplo, o que várias pessoas falaram ali? Não, é o seguinte, tem que comer carne sim, aí um vem com aquela história. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Então para haver remissão, a gente tem que derramar muito sangue. Aí você vai lá e explica bonitinho para a pessoa, ela fica com ódio da sua explicação. O ódio vai ficar lá, que eu vou deletar, eu vou deixar lá. Aí tem uma outra coisa que eles falam assim, não, porque assim, vou te explicar. Você percebeu que o primeiro a matar os animais foi Deus? Deus matou um animal e fez roupas de pele de animais para Adão e a Eva. Então, Deus foi o primeiro a matar os animais e por isso os seres humanos agora têm licença para matar todos os animais. A primeira parte eu concordo com você, que Deus matou inocentes para cobrir Adão e Eva. Agora, daí para frente, de onde você tirou isso? Que é o que o Tiago falou, que as pessoas acham que Deus é perverso. E elas vão lucrar em cima da perversidade. Já que Deus foi o primeiro a matar inocentes, eu vou matar todos os inocentes que eu encontrar no meu caminho, porque isso é o importante que dá dinheiro. Foi Deus que me ensinou a fazer isso. Né? Esses são os tipos de comentários que iam aparecer nesse vídeo, que eu não vou deixar aparecer. Foi um comentário bem satânico, que mesmo você respondendo ao comentário, as pessoas nem veem o vídeo mais, elas vão em cima do comentário. Né?
Então tem hora que você tem que ser, aliás, você tem que ser autoritário contra o nazismo, contra o pensamento nazista, contra a lógica nazista. E é assim, teve um lá que até falou assim, nossa, eu gosto muito dos seus argumentos, mas como essas coisas podem acontecer só no céu, você está blasfemando em falar esse tipo de coisa aí, porque a gente precisa lucrar. Aí você fica assim, e isso são 3 minutos, são 3 minutos de um vídeo de uns 29 minutos. Ontem eu estava... Mas é uma perversão. A gente teve aquelas reposições de aula na escola de aula à noite, né? E as professoras já sabem, os meninos da noite geralmente não vão ao sábado, mas tem aqueles engraçadinhos que nunca fazem nada no meio de semana, eles vão no sábado. E aí você fala assim, engraçado, né? A gente trata esses caras com alguma deficiência, com alguma coisa assim, mas é interessante que a Bíblia fala que o louco não errará o caminho que conduz ao céu. Né? Nem o louco vai errar o caminho, diz Isaías. Mas o que a gente vê frequentemente no dia a dia é que os loucos, né? Os loucos são problemáticos para fazer o que é certo. Para fazer o que é errado é automático. Aí a gente estava assistindo um vídeo, eu falei assim, primeiro que eles começaram, não quisiam ficar na sala, eu falei, aí estava eu, a supervisora, mais 4 professores, eu estou assim, olha, nós somos 6 educadores aqui, nós vamos deixar esses 2 meninos aí de darem as regras aqui, para depois saírem falando mal. Até a biblioteca falou assim, nossa, Alexandre, isso aí que você falou dá um livro, porque eu vi um monte de coisa lá, eu apelei, né? Aí a supervisora percebeu o recado que eu dei, né? Porque eu falei com ela, não, vamos ser honestos, ou você manda esses 2 embora para casa, ou eles vão ficar aqui como aluno. Aí é claro que eles iam ter que ficar. Aí eles ficaram assistindo aquele filme A Onda, que a gente já sabe, a gente está ali para cumprir o horário e o currículo, mas a onda para aqueles meninos só ia dar onda. Mas é interessante, só teve um momento que aqueles 2 marmanjos, nesse caso são marmanjos. Na sala de aula eu não posso chamá-los disso não, mas aqui como ser humano expressando a minha indignação com a humanidade, eu posso. 2 marmanjos, fingindo que estavam assistindo a aula, e aí só prestaram atenção em uma única cena de um filme de 1 hora e 49 minutos. Foi uma cena em que estava todo mundo ali naquele nazismo deles, né? Vestido de branco e tal, e tinha uma menina que estava na resistência e ela estava vestida de blusa vermelha. Aí eles pararam, tiveram aquele impacto na imagem, por que a senhora está de vermelho? Aí eu vi, por que será, né? Pelo menos agora você vai ver. Não, ela está de vermelho porque ela está menstruada, ela menstruou. Aí começaram os 2 lá. Falei pro professor, aí ó. Tá vendo que até o mais louco do ser humano é maldoso, cruel, praticando misoginia em plena aula. E aí se a gente mandar parar com toda a categoria, a gente está cometendo crime contra as juventudes? Deixa as juventudes zombarem na cena do filme, né? E aí tem hora que você tem que deixar que o amor de Deus que você vivencia tem que dar espaço à expressão chata, nojenta. Jesus era assim, né? Jesus não é amor? Tem até aquela musiquinha que virou tradição, né? Jesus é amor. Mas Jesus que é amor tinha uma hora que o único amor dele era raça de cobra. Hipócritas, para não chamá-los de palhaços, né? Hipócritas, falsos. O amor de Jesus era, eu fabriquei esse chicote que eu não suporto ver bicho na porta da minha casa para ser sacrificado pelo sistema de dinheiro de vocês. Esse é o amor de Jesus. Então, mas olha só, foi precisamente isso, Gisele, que levou Jesus para a cruz, o dia que ele se indignou contra esses animais pelos quais eu fiz um vídeo idiota. Aí Jesus, agora a gente tem por que prendê-lo. Ele desrespeitou o santuário. Ele enxotou as pessoas com chicote. Né? Libertou os animais, ele perverteu o culto. Ele perverteu o culto a libertar os animais. Então, é o Jesus doido no mercado central. E aí Jesus fala, tá vendo? A humanidade está tão horrível, a humanidade está tão sem solução, que a solução era também absurda. Vocês vão ter que me levantar para vocês descobrirem que eu sou. Mas até quando vocês descobrem, e aí Jesus nem está falando mais para aquele público imediato, né? Jesus estava falando para o público que viria, porque Israel levantou Jesus do madeiro e não percebeu que ele é o eu sou. Ou seja, Jesus estava falando para o público imediato para ser ouvido pelo pós-público. É a gente olhando assim, ué, os judeus levantaram Jesus, vivem do nome de Jesus, têm lucro de turismo com o nome de Jesus e ainda não perceberam que ele é.
Então, Deus no mundo de pessoas que têm consciência, que têm existencialidade, Ele não se faz de rogado, não. Ele só precisa fazer. Ó, vocês não vão entender nada, eu estou fazendo. Não vão entender nada, mas vocês só vão crer em mim depois que vocês me matarem. Ah, então Deus precisa da linguagem do mal. Parem de filosofia grega. Deus não precisa de nada, vocês é que precisam do mal. A gente precisa. Vocês é que precisam de um monte de coisa. Vocês são perversos. E aí Jesus vai falando. Jesus disse isso para os discípulos dele. Jesus disse isso para as autoridades judaicas. Jesus disse isso para um monte de pessoas. Né? E aí, continuando então, quer dizer, a maldade está aí. As pessoas ficaram com raiva de um vídeo onde eu sou um ser humano tão incompetente, eu não tenho nenhum poder aquisitivo para ter compaixão dos animais. Né? Eu estou num mundo tão caído que quando as minhas cachorras se forem, eu vou ter que encerrar a minha missão de criar cachorro. Que eu preciso exercitar o meu ministério e aí eu não posso fazer as duas coisas, eu não posso servir a dois senhores. Porque como eu quero criar as minhas cachorras direitinho, eu deixo de viajar por causa delas, eu deixo de fazer um monte, e eu acho que todo ser humano deveria ser assim. Se é para criar direito, vamos criar direito. Se não é para criar, não vamos jogar fora não. Aí eu até sou a favor de que as prefeituras tomem posições autoritárias, no sentido de decretar a diminuição de cachorro. Não é levar os cachorros para um terreno baldio e queimados, não. Mas é de obrigar todo mundo a castrar seus cachorros até determinado período. Durante os próximos 3 anos, quem tem cachorro tem que castrar. Se não castrou, paga a multa. Né? Ai, comunismo, autoritarismo. Não, é tentar resolver isso que a gente reclama que Deus não resolve. Porque Deus deu poder a gente de resolver. Aí às vezes a democracia ela peca nesse sentido, que a gente fica tão democrático quanto covarde. Né? E democracia é ter critérios. Né? E aí, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. É engraçado, é outra coisa também, da maldade que habita a nós, pregadores do século XXI. A gente quer que a nossa pregação tenha um resultado. E aqui você vê Jesus o tempo todo pregando, aparentemente, repito, aparentemente, como diz os catarinenses, Jesus pregando aparentemente sem objetivo e sem resultado. Aparentemente, porque ele tinha um objetivo, ele tinha um resultado. O problema é que esse objetivo e resultado estavam para além das nossas previsibilidades. Porque quando ele fala assim, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só porque eu faço sempre o que lhe agrada, isso para a cabeça do público imediato esse cara está se achando, né? Ele acha que ele é quem para falar, agora o perfeito. Agora pronto, Deus se agrada de tudo que ele fala. O homem com o segredinho de Deus, então ele já sabe que o ser humano não vai entender e nem quer entender. Mas aí o que ele está fazendo? As pessoas que precisam dessa libertação, elas nem querem libertação, é aquilo que a Natália e o Thiago falaram hoje, né? As pessoas querem, te agradeço por esse dia e o resto é a petição. Petição para os E aí Jesus fica falando que ele, o Pai, se conhece, aquela coisa toda. Isso vai trazer o que para aqui? O que você vai trazer para mim? O que eu ganho com isso? Mas olha que interessante o engano dos eventos, né? Disse, pois, Jesus, olha só, versículo 30, disse estas coisas, muitos creram nele. Quer dizer, a gente não vê utilidade nenhuma que Jesus falou aqui do ponto de vista humano, mas muitos creram nele. Só que até isso é o João da torcida. Ai, eles creram, eles entenderam, porque eu acho que até o João ficava aflito com Jesus. Pô, mas ele falou um monte de coisa que eu nem entendi. E ainda teve gente que creu. Aí continua. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não estava nem pregando para quem não é crente, estava falando aqui para crente. Conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, os que creram, hein? É porque creram. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Viu? Jesus jogou o santo veneno dele. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles acabaram de crer em Jesus, já deixaram de crer na mesma hora. Libertará o quê? Ninguém aqui não tem escravo não, rapaz.
igual quando você fala na sala de aula que nós somos pobres. Professor, vira essa boca para lá, a gente não é pobre, não. O cara anda de ônibus e às vezes não pode falar numa sala de aula que nós... Fala, não, gente, nós somos pobres. Eles ficam loucos. É igual que falar que o judeu era livre é quase uma blasfêmia, o poder da língua, eles vão se tornar escravos da Babilônia de novo. Não pode falar isso. Não profetiza assim, Jesus. Mas olha que interessante esse pequeno enredo. Primeiro fala que os judeus ouviram um monte de coisas que eles não entenderam e creram em Jesus. Aí Jesus fala assim, creram. Vou falar para quem crê em mim. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão conhecer a verdade. E essa verdade vai libertar vocês. Aí logo você descobre que eles não creram em Jesus coisa nenhuma. Não creram em Jesus. Né? Aí Jesus continua. Replicou-lhe Jesus. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Vocês não são livres não, vocês não cometem pecado. Vocês estão achando que vocês estão livres de Roma, da Grécia, da Babilônia, da Pérsia? Vocês nunca foram livres, porque quem comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Aí, vocês querem liberdade? Então tá. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É esse trechinho que a gente sempre pega ele para pregar de maneira romântica. Está cheio disso tudo que vocês mencionaram aqui dentro da palavra. Né? E aí que para Deus, João 8 vai sempre se casar com João 7,17. Quando ele vai dizer, se alguém quer conhecer acerca da doutrina, ou ele até fala num estilo que o judeu gosta de ouvir, né? Se alguém fizer a vontade do meu Pai, conhecerá. Se Deus deixou matar, se Deus deixou morrer, se Deus é isso, se Deus é aquilo, o que vocês podem fazer? Vocês têm uma coisa melhor do que conhecer, vocês podem fazer. Vocês são nascidos do Espírito, vocês podem fazer. Né? Aí vão fazendo o que vocês vão conhecendo acerca da doutrina. Vão fazendo que vocês vão quebrar a cara com quem parecia humilde, mas na verdade era só um endemoniado de fazendo de humilde. Mas você tem que fazer, não é se precaver. Ah, Senhor, mas e se for alguém me enganando? Parece mais preocupado com o chifre. Ele nunca vai amar porque alguém pode chifrá-lo. Deus assim, deixa de ser otário, Osés. Ame. O chifre, depois você conversa com ele. Ame. Vergonha não é ser chifrudo, vergonha é não amar. Amar, na verdade, não amar é que é vergonha. Quando você se dá mal no relacionamento, você perdeu um filho, a frustração de novo. Ai meu Deus, eu eduquei com todo critério. Estou ouvindo aí as entrevistas dos filhos de crente, entre os quais se incluem os meus filhos de crente, que tiveram acesso à palavra, à graça, ao amor de Deus, e hoje não estão interessados em Jesus. Aí mas a Bíblia falou que ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Isso é um provérbio, isso é uma aposta, porque criança não é robô, criança é ser humano, criança cresce e ela não vai se desviar conforme as lógicas divinas, não é conforme as minhas lógicas. Todo aquele que o Pai nos deu vai chegar até a Ele. Agora, isso pode acontecer por um caminho, eu nunca vou saber. Até que meus filhos vão perdidos aos meus olhos, tem que saber se eu usei o quê. Né? E aí, a gente vai vendo aí os ex-crianças de Jesus Trono dando seus testemunhos. Né? E o que a gente precisa saber é o seguinte: a palavra de Deus é eterna e a palavra do Senhor é poder. Poder significa, ela vai me decepcionar também. A palavra do Senhor vai me decepcionar. E por isso que ele chega, né? Esse texto que foi tão usado por um crime aqui no Brasil, chamado política de direito, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A perversão já é tirar esse texto do contexto, por isso que eu li esse trecho todinho. A gente pega esse texto, de conhecereis a verdade vos libertará, para fazer essa coisa. Vocês vão ficar sabendo o que está acontecendo e vão ser livres. Jesus não está falando dessas nossas verdadezinhas, até porque acerca disso, né? Pilatos olhou para Jesus e falou assim, o que é a verdade? A gente pode pensar aqui, na verdade, vamos pensar na verdade filosoficamente falando. Se tem a verdade existencial, qual é a verdade existencial?
Nós somos seres aí, fomos jogados na vida, não pedimos, não escolhemos, e agora a gente tem que se virar para construir a nossa existência. É a verdade existencial. E vai dizer que é mentira isso? Alguém aqui pediu para nascer? Por outro lado, alguém aqui tem como se livrar do próprio B.O.? Isso é a verdade existencial. O que é a verdade empírica? Só é vago aquilo que eu puder comprovar. E a ciência nasce aí. E realmente, dá para você acreditar em alguma coisa que você não possa comprovar? Mas essa é a verdade filosófica empírica. E a verdade positiva? A humanidade caminha para a evolução. Isso é mentira? A Priscila de hoje é ou não é melhor do que a Priscila quando tinha 4 anos de idade? É melhor. Que é o positivismo que a gente transformou em evolucionismo, né? E a gente pega o evolucionismo e fala assim, já que a Priscila de hoje é melhor do que a Priscila de 4 anos de idade, eu vou bater na Priscila de 4 anos. Aí nasce a pedagogia tradicional, que a gente confunde evolução com evolucionismo. Evolução é, eu nos meus 49 anos sou muito mais trabalhado do que quando eu tinha 4,9 anos. E aí eu penso assim, já que eu com 49 sou melhor que eu com 4 anos e 9 meses, eu vou pegar toda criança de 4 anos e 9 meses e vou fazer igual os chineses antigamente faziam. Vou falar antigamente porque eu recuso me acreditar que aquilo acontece até hoje. Vai em escolas de infância de China, esqueci o nome, Singapura. Como é que as crianças entram na aula? O mestre, o professor de portão, com um toco dessa grossura assim, a criança vai entrando e pá! E ele faz até força, chega até a vibrar. Pá! Crianças de 4, 5, elas já entram apavoradas na escola. E ali estão a disciplina, porque para não ter aquela paulada na bunda, assim, comportados, o que você está produzindo? Uma sociedade amedrontada, disciplinada, mas amedrontada. Aqui a gente quer consertar todos os bebês. Em outras sociedades eles são torturados, mas são amedrontados. Aí nós temos aí a verdade positiva e temos a verdade fenomenológica. O que é a verdade fenomenológica? É aquele provérbio, né? A subjetividade é verdade. É a forma como a gente vê as coisas. Por exemplo, quando eu estava rebatendo o pessoal lá sobre as críticas injustas ao meu vídeo, eles estavam preocupados de perder o capital por causa do videozinho daquele, você vai vendo assim, olha como que as coisas são espirituais, né? E com um vídeo bobo daquele vai mexer com os negócios de quem? Mas aí, eles têm medo porque assim, se um monte de pessoas resolvem pensar no que esse cara está falando, acabou o meu negócio. E eu vivo de maltratar animais, eu não posso perder isso, né? Então, a verdade fenomenológica é quando você olha as coisas de acordo com suas razões pessoais, seus motivos mais íntimos, a sua verdade, a sua subjetividade. Né? E aí a gente tem medo dessa verdade. A gente tem medo de que as pessoas descubram que a gente pode sair dessas trevas. Né? E a gente mesmo não quer sair dessas trevas. Por isso que a gente prefere se enfeitiçar. A intencionalidade tem a ver com isso, né? Nós somos, por mais que a gente tente localizar, a gente precisa localizar e rebater e combater os vícios socialmente destrutivos, vícios que vão te causar problemas mentais, vícios que vão causar problemas para outrem, né? Então, acho que eu já contei para vocês o caso lá da escola da mãe que vai me processar, porque ela acha que eu disse que a filha deve fumar maconha, mas na verdade eu disse uma outra coisa, né? Que quem não fuma, quem fica perto de quem fuma, pega uma fumaça pior. Mas ela, bolsonarista que vai inverter isso para poder processar o professor. Mas, de qualquer maneira, a grande verdade que a gente precisa, com a qual a gente precisa lidar, são essas verdades preferenciais nossas, né? Que eu estou chamando aqui de verdade fenomenológica. E é aquela preferência assim, olha, eu só quero crer nisso depois de um tempo. Eu só quero fazer isso depois que determinadas coisas tiverem acontecido. Aí Jesus fala, tá, já entendi o processo de vocês. Vocês só vão fazer isso depois que vocês me levantarem no madeiro. Aí vocês vão começar a pensar que tem alguma coisa errada com vocês. Porque a crucificação é esse absurdo, né? Qual foi o grande evento de um povo que se dizia crente na época? No Império Romano, foi matar um homem que não cometeu nenhuma injustiça, um homem que ressuscitou mortos,
um homem que, mortos, né? Um homem que curou cego de nascença, um homem que multiplicou pães, um homem que resolveu o coração de muita gente, mesmo não tendo mudado a estrutura social. Esse homem foi morto por uma multidão que, por conveniência, gritava: crucifica, e Jesus está assim. Mas é só quando eles praticarem a própria maldade e erguerem, é que eles vão pensar assim: o que a gente fez? O que é isso? E talvez nem eles pensem assim, mas os filhos deles, quando virem, vão se perguntar: eu sou filho disso? Eu sou filho dessa maldade? Eu sou filho dessa conveniência? Então essa é a verdade que a gente vai chamar de verdade fenomenológica, né? Que a gente não pode sempre se deixar sequestrar por ela. Quando Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está falando qual verdade? Ele. Por isso que ele fala: se pois o Filho vos libertar, é que verdadeiramente sereis livres. Então não é a verdade de Bolsonaro, não é a verdade da esquerda, não é a verdade da direita, não é a verdade da conveniência, não é a verdade positiva, não é a verdade existencial, não é a verdade da intencionalidade. É a verdade do fato de que a gente conseguiu ver em Jesus a verdade. Né? E aí, até para ver se eu consigo brigar um pouquinho com a verdade das crianças nesse momento, que só são crianças, e essa é a verdade. Eu lembrei da música do meu irmão, quando eu estava falando aqui das intencionalidades, né? Eu tenho um lugar de fala, meu lugar de fala é naquele que me deu visão e entendimento acerca dessas coisas. Eu espero, se ele me der muitos anos de vida, sair dessa vida com algumas obras aí para alguém ler sobre algumas coisas. Porque, claro, minha geração não vai me ouvir, meus parentes acham que eu não tenho lugar de fala, meus filhos acham que eu sou um anti-não-binarismo, ou transfóbico, qualquer coisa assim. E a geração não nos ouve. Não tem problema. Se pois o Filho vos libertar, é verdadeiramente sereis livres. Aí a nossa esperança é: eu vou ser mero para a eternidade. Eu não preciso ser ouvido por quem está perto de mim, não. Porque a gente leu nesse pequeno trecho aqui, que ele estava falando para quem não estava perto dele, não estava falando para a gente. Quem estava perto dele ali ficou falando com raiva, porque falou que quem comete pecado é escravo do pecado. Ele tem resposta para tudo. Né? Eu posso falar isso nele, porque eu sou o pecador, mas ele me deu a consciência de que eu posso ir construindo o caminho da minha libertação do pecado. Mas eu estava dizendo, né, que muitas mulheres namoraram com o Jairinho, e algumas que até hoje conversam comigo, dizem que ele é um homem bom, limpo e justo, mesmo depois tendo a informação de que as pessoas nem sabiam da existência da Monique Medeiros na vida dele. A pessoa namorava com ele, enquanto isso ele estava casado tecnicamente com a Monique, e a pessoa não sabia da existência da Monique. Mas ela continua falando: não, eu vou a júri popular lutar por ele, ele é um homem bom, um homem que ajuda. É igual o Silas Malafaia, que ontem, provando que ele é liberto pela verdade, ele usou a marcha para Jesus, né, para fazer os cristãos ali orarem para que o Alexandre de Moraes caia por 3 modos, né? Ou sendo linchado pelo povo, e ele falou que estava liberando uma palavra profética. Ou ele ia cair pela morte, ou ele ia cair pelo Senado, ou ele ia cair com a pressão do povo, instigando o povo de Deus à rebelião. Né? Aí Deus olha lá do céu, Gisele: esse povo todo que está me adorando aí, desejando a morte de um ministro que está tentando fazer o que ele pode fazer, porque Alexandre de Moraes não é Deus, mas ele está podendo fazer o que ele está podendo fazer. Eu até falei para a turma, né, semana passada, dessas discussões: gente, olha só para vocês não falarem que eu sou ideólogo disso e daquilo. Nos governos petistas nós tivemos um homem central na resolução daquele problema, Joaquim Barbosa, juiz preto que acabou com os corruptos do PT. E hoje nós temos um homem que é o terror da direita, Alexandre de Moraes. 2 instrumentos divinos para o Brasil não cair naquilo que petistas e direitistas querem que caia. Não tem para ninguém. Aí a turma calou a boca. Mas aí está lá o pastor evangélico instigando o povo de Deus à rebelião contra a justiça, contra aquilo que é justo, com medo do ídolo dele ser preso, que vai ser preso a qualquer hora aí, mesmo que seja a qualquer hora daqui a 200 anos, né? E olha só, né?
até essa palavra socialmente enraizada, socialmente implicada, até isso faz as pessoas que nasceram para a verdade ficarem com raiva. Assim como Jesus deixava de ser ouvido porque ele falava coisas que o judeu não queria, eu vivo deixando de ser ouvido porque, falou da política, falou de mulher, falou de viado, falou de não sei o que. Qualquer coisa que você fala, você vai ter a turma do terras traquititerras. Porque é um bando de gente que crê em Deus covarde. E são essas pessoas, Gisele, as culpadas pela criança estuprada, pelo jovem que morre na sarjeta, por quem está sendo violado na prisão. Por isso que eu não tenho vergonha de ir na pública e dizer: eu estou lutando sim pela Monique Medeiros, porque perto dessa gente toda, ela precisa sair daquela prisão. Né? Pode não ter o conhecimento que a gente tem aqui, a gente com esse conhecimento não ora por ela. Olha que maldosa que a gente é. Estou citando ela como exemplo, porque ela está fazendo parte das minhas praxis, né? Mas o tanto de gente aí, por qual a gente não ora, que a gente está se achando, não, tem muito problema para me dedicar a essa causa. Aí Jesus está assim, mas foi precisamente para se dedicar pelo nada que eu chamei vocês. Porque viver em fé é se dedicar para o nada, porque o nada já é tudo, porque o nada é em mim. Né? Essa é a verdade, a qual conhecereis, e essa é a verdade que nos libertará. É o Filho que nos liberta, que nos dá entendimento, que nos dá percepção, que nos dá perdão, que nos dá busca, e que faz a gente ficar com tanta vergonha de ser que a gente é, não para enterrarmos o nosso talento, mas para a gente negociá-los. Eu preciso granjear isso aqui. Eu conheci a verdade, eu não posso morrer nessa mediocridade toda. Então, cada vez que eu penso assim, puxa, mas alguém ali morreu injustamente, mas tem muitos outros que não precisam morrer injustamente porque o poder do alto me habita para que isso não aconteça. Por isso que eu digo a vocês, né, essa noite, se vocês retornarem ao destino de vocês, dê a contribuição ou a essa pessoa que eu falei, ou a alguém que você sabe que vai precisar dessa contribuição. Porque é assim que a gente responde existencialmente. Não é porque está cheio de pastor corrupto por aí que não tem gente precisando da nossa contribuição no reino de Deus. Né? E aí, nesse caso, dessas 4 crianças, por exemplo, quem contribui com essas 4 crianças está contribuindo para uma existência. Né? Que é o que está aqui perto de nós, mas de repente alguém tem outros vislumbres aí. Né? Enfim, que Deus nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos pela tua verdade, que se estabeleceu essa noite, em meio às chuvas, às vozes das crianças, às muitas confusões dos nossos corações.